13 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Faça a sua parte. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18. Esse texto que nós lemos é a ordem que Paulo deu para Timóteo. Timóteo era um jovem grego que se converteu pela pregação de Paulo. Mais tarde, ele foi treinado para ser um pastor e Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. E essa é a primeira carta que ele escreveu para Timóteo. Por que Paulo escrevia cartas? Porque Paulo era um missionário. Ele chegava em várias cidades, começava uma igreja, preparava e treinava pessoas para que fossem obreiros, para que levassem aquela palavra de Deus nas cidades por onde ele passava. E Timóteo era um jovem que era de pai grego e de mãe judia. Ele preparou e treinou Timóteo. E quando ele escreveu essa carta, ele disse para Timóteo, vamos ler aqui esse texto novamente. Ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras e que sejam generosos e prontos a repartir. Então, o tema da mensagem de hoje é faça a sua parte e quer chamar à reflexão a nossa vida para que nós tenhamos isso em nossa mente. Praticar o bem, que a nossa riqueza seja em boas obras, que sejamos generosos, capazes de ajudar aqueles que precisam da nossa ajuda naquilo que podemos alcançar a mão para ajudar o próximo e que estejamos prontos a repartir. No mundo onde cada vez mais as pessoas estão com ingratidão, reclamando e dizendo que sentem muita falta de tudo por causa da comparação. As pessoas acessam redes sociais, olham a vida de outras pessoas e muitas vezes ficam cheias de cobiça, às vezes com inveja, às vezes com uma insatisfação pela vida em função dessa comparação desmedida e desregrada. Mas a palavra de hoje nos fala sobre sermos prontos a repartir. Não fique olhando a vida das outras pessoas. Você tem a sua vida com Deus, que é o nosso Pai e que tem poder para realizar coisas grandes na sua própria vida. Mas, para que essas coisas grandes sejam mostradas para a sua vida, é necessário que você faça a sua parte. E a nossa parte é clamar a Deus. Veja o que diz o texto de Jeremias, capítulo 33, no versículo 3. Entrando aqui no livro do profeta Jeremias, veja o capítulo 33. Agora, olhe, vamos ler do versículo 1 até o 3. O 1 diz assim: Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse: 2. Quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O seu nome é Senhor. 3. E Deus continuou: Jeremias,
Se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Preste atenção no versículo 1. Jeremias diz que enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Jeremias estava preso. Ele tinha motivos de sobra para não acreditar em nenhuma palavra boa. E quando ele diz aqui, enquanto eu ainda estava preso, quero trazer isso para os dias de hoje, que quando olhamos para as redes sociais, comparamos a nossa vida com a vida das outras pessoas, nós estamos como que numa prisão, olhando, cobiçando, invejando, insatisfeitos, reclamando, pensando que a vida não é como nós gostaríamos que fosse. Tudo isso é uma prisão. Mas veja que Jeremias, ele diz: enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo, falou mais uma vez comigo. Então, vamos pegar esse texto e dizer que o Senhor está falando comigo, está falando com você nesse dia. Está dizendo que, o versículo 2: quem está falando é o Senhor, que fez a terra e lhe deu forma e a colocou no lugar. O nosso Deus, o Senhor, ele é todo-poderoso. Ele criou a terra, ele deu forma para a terra, colocou ela no lugar. O seu nome é Senhor. E o versículo 3: e Deus continuou: Jeremias, se você me chamar, eu responderei. Deus está falando comigo, está falando com você nesse dia. Ele me chama pelo nome, ele chama você pelo nome e diz: se você me chamar, eu responderei. Deus está dizendo: eu responderei. Esse Deus que criou a terra, deu forma, colocou ela no lugar, que é o Senhor, está dizendo: eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. As murmurações, a insatisfação, a ingratidão, a cobiça, a inveja, a preocupação a respeito do futuro e a imaginação de que Deus esqueceu e não lembra mais do que foi pedido a ele, tudo isso é algo que deve ser deixado de lado. É o Senhor que está dizendo, que está chamando a mim, a você, pelo nome e dizendo: se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas. São coisas misteriosas que não sabemos, não conhecemos, não imaginamos, mas e também são coisas maravilhosas que não conhecemos. Veja o que diz aqui em Efésios. Entrando aqui em Efésios, no capítulo 3, indo no versículo 20, nós lemos: veja aqui o versículo 20: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Então veja que esse texto nos diz que agora que nós estamos em Deus, que toda a glória seja dada a Ele, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, veja, o poder de Deus é o poder daquele que formou a terra, colocou ela no lugar, deu forma para a terra, e esse poder de Deus age em nós. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. E veja agora mais um texto de Romanos, ou melhor, 1 Coríntios, na verdade. É o texto de 1 Coríntios,
capítulo 2, no versículo 9, que diz: Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Veja que esse texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, fala que o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer. Foi isso o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós que amamos a Deus, devemos ter essa confiança de que Deus quer nos mostrar coisas misteriosas e maravilhosas, como nós lemos lá em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3. Mesmo que você esteja preso, mesmo que você esteja com algum medo, alguma cobiça, inveja, ingratidão, insatisfação, o Senhor hoje quebra todo esse mal na sua vida. Ao invés de comparar a sua vida com a de outras pessoas, faça a sua parte no sentido de clamar a Deus, de olhar para o céu. Olhe você mesmo, você mesma para o céu, falando com Deus, clamando a Ele, dizendo ao Senhor que criou a terra, deu forma e a colocou no lugar, que tem todo o poder, para que Ele ouça a sua oração e possa responder aquilo que você tem pedido a Ele. Como nós lemos em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, Ele tem todo o poder para fazer muito mais do que pedimos ou até mesmo pensamos. E como nós lemos aqui nesse texto que está na tela, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Você que tem buscado a Deus e amado a Deus, deve recordar que tem um grande Deus no céu e que aquilo que você nunca viu, que você nunca ouviu, que você nem foi capaz de imaginar, é o que Deus tem preparado para você que ama ao Senhor. Ele tem coisas misteriosas e maravilhosas, mas é preciso que você faça a sua parte. Retornando para a mensagem de hoje, nós vemos então que Paulo disse para Timóteo: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Paulo estava dizendo para Timóteo exercer o seu ministério, dando essas ordens ao povo, mas essas ordens também são para nós. Nós somos o povo de Deus. Então, essa ordem é de que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, sejam generosos e prontos a repartir. Como nós dissemos, no mundo onde existe tanta cobiça, inveja, insatisfação, ingratidão, quando rolamos telas, olhando, comparando a nossa vida com os outros, o convite de hoje é que nós permaneçamos na prática do bem, sendo ricos em boas obras, numa sociedade onde cada pessoa vai se tornando egoísta, onde cada um diz ema, 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 cada um com seus problemas, onde cada pessoa diz cada um que se vire. Nós somos chamados a fazer a diferença. E hoje o Senhor está dizendo: faça a sua parte. Você é do meu povo. Você é meu filho. Você é minha filha. Eu tenho chamado você para fazer a diferença no mundo corrompido, perdido. Não se deixe perder, mas continue clamando ao Senhor. Faça a sua parte. Vamos ler aqui
o devocional de hoje. É uma responsabilidade muito grande o homem ser a coluna de um lar. O pai ser sacerdote do lar é uma posição de honra. Um homem de honra discerne as coisas ao seu redor. É cheio pelo Espírito Santo, busca viver na presença de Deus e ter relacionamento com Ele. Você pode pensar, mas a minha realidade não é essa. Não tenho um pai presente. Sei o que é isso. Em nosso lar, minha mãe era o esteio. Ainda que o meu pai fosse um profissional competente, era ela que mantinha o lar de pé. Essa realidade multiplica-se em nossa sociedade. A palavra nos ensina que devemos praticar o bem, ser ricos em boas obras. Isso é de fato viver em honra, receber de Deus, celebrar o que Ele coloca nas suas mãos e repartir. O Senhor quer que você seja generoso e reparta, mas generosidade também é estender as mãos às pessoas ao seu lado, é ceder tempo, pois tempo é vida. Quando você cede a sua vida, é generoso e entende que a vida não é só sobre você, mas sobre Deus e as pessoas. Você vive o propósito do Senhor, é realmente próspero. Não que existam pessoas destinadas à riqueza ou à pobreza, mas existem pessoas que escolhem ter a mente miserável e outras têm mente próspera. Para você ser uma pessoa de honra e realmente edificar o seu lar, precisa ter mente próspera. Deus Pai o convida hoje a renovar a sua mente, a substituir os pensamentos de pobreza e escassez por pensamentos de prosperidade e riqueza. Pense em como você pode abençoar vidas neste dia com a sua generosidade, transbordando na vida das pessoas que convivem com você. Tenha atitudes práticas e diárias. A frase de hoje é: as nossas atitudes não acontecem por acaso, são frutos das nossas escolhas. Lendo essa frase mais uma vez: as nossas atitudes não acontecem por acaso, elas são frutos das nossas escolhas. Hoje é o dia, vou ler ainda mais uma vez: as nossas atitudes não acontecem por acaso, elas são frutos das nossas escolhas. Nós decidimos o que nós vamos falar. Nós decidimos o que vamos fazer. As nossas atitudes, elas não acontecem do nada. Elas não acontecem sem razão. Elas não acontecem por acaso. Elas acontecem porque nós decidimos fazer aquilo, falar aquilo, fazer aquilo. Então, o que tem passado no coração a respeito do que você fala, a respeito do que você faz, a respeito da forma como você trata o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua família, os seus vizinhos, os seus colaboradores, os colegas da faculdade, como você tem tomado as suas atitudes. Você pode pensar: eu não tenho nada nesse momento, no sentido financeiro, mas como nós lemos a mensagem hoje, você pode dedicar o seu tempo, reservando um tempo para participar de um grupo de evangelismo, de um grupo que faz visita em um hospital, de um grupo que visita pessoas na prisão. De repente você tem essa capacidade de levar uma palavra para alguém que fez alguma coisa errada. De repente você pode ouvir o seu marido, você pode ouvir a sua esposa, prestar atenção ao que ela precisa contar com o seu tempo de ouvido, de ouvir aquilo que ela necessita de você. Muitas vezes a sua esposa só precisa falar com você e ela precisa que você a escute
mostrando que você está 100% presente ali, ouvindo o que ela tem para dizer a você. E muitas vezes você tem sido negligente com relação a esse tempo de mostrar que você se importa, que você está presente ali naquele momento como o esteio, como um apoio para ela. A palavra de hoje do devocional falou do papel do homem ser o sacerdote da sua casa, ser o sacerdote da sua família. Sacerdote é aquele que leva a sua família para Deus. Existe uma diferença no papel do profeta e do sacerdote. O profeta é aquele que recebe a palavra de Deus e prega para as pessoas. Toda palavra que é recebida de Deus e que é divulgada é a função do profeta. E o papel do sacerdote é ouvir as demandas das pessoas e se pôr como o intercessor, se colocar diante de Deus e dizer: Deus, aqui está a minha esposa, os meus filhos, e eu quero apresentá-los ao Senhor. As demandas da minha esposa são essas e essas, e a dos meus filhos são essas e aquelas. Esse papel de ser o sacerdote é o papel do marido, o papel do homem que assume essa função de ouvir as pessoas da sua casa e apresentar a sua família a Deus. E esse papel cabe a você, que é homem e que tem essa missão. Muitas vezes você se fecha e esquece de cumprir esse papel, de exercer essa tarefa. Em Efésios, no capítulo 5, lá no versículo 25, está escrito que, da mesma forma como Cristo amou a sua igreja, cabe aos maridos amarem as suas esposas. Devem cuidar do seu corpo como cuidam do corpo da esposa, da mesma forma como cuidam do seu próprio corpo. Pois ninguém que ama a si mesmo descuida da sua esposa. Então nós vemos que, da mesma forma como o marido cuida bem do seu próprio corpo, deve cuidar bem da sua esposa. Esse é o texto de Efésios no capítulo 5. Então, as nossas atitudes não acontecem por acaso. Elas são frutos das nossas escolhas, como nós estamos lendo a frase da meditação de hoje. A mensagem de hoje traz como título essa ideia de que faça a sua parte. Cada um tem uma função, um papel, uma missão, e o papel da igreja é guardar a generosidade, não se deixar levar por um mundo que vai se corrompendo e se afastando da generosidade, da prática das boas obras. Que hoje possamos fazer a nossa parte para a glória de Deus. Então vamos ler aqui mais uma vez essa frase: as nossas atitudes não acontecem por acaso, elas são frutos das nossas escolhas. Quais são as escolhas que você toma ao ouvir essa mensagem? O que você precisa fazer hoje para estar na posição que Deus quer que você esteja? Qual a parte que cabe a você para retomar e cumprir o propósito de Deus? Hoje é o dia 44 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 4, e a palavra-chave de hoje é repartir. Vamos entrar na leitura bíblica. Vamos ler Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler aqui a Bíblia na versão NTLH. Para você que nunca leu a Bíblia, NTLH é uma abreviação que significa a Nova Tradução
na linguagem de hoje. A Bíblia, ela é traduzida de várias formas. Existe uma Bíblia chamada Almeida, Corrigida e Fiel, que é uma Bíblia mais formal e que o nome dela é Fiel porque ela procura ser fiel ao texto original. Então, o texto original aqui do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e as pessoas traduzem para outras línguas. Essa tradução de hoje é uma tradução NTLH, nova tradução, na linguagem de hoje. E a ideia é trazer um texto na linguagem de hoje, como o próprio nome diz da versão, para que todos possam entender o texto. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 4, verso 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: Com a ajuda de Deus, o Senhor, eu tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. 2. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. 3. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. 4. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. 5. Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. 6. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Veja aqui do versículo 1 até o versículo 7, que nós acabamos de ler, que Adão teve um relacionamento com a sua esposa Eva. Eles tiveram 2 filhos. O primeiro se chamava Caim, o segundo se chamava Abel. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas, e quando eles eram adultos, Caim separou o produto da terra e ofereceu a Deus, mas Deus não recebeu a oferta dele porque ele pegou algo comum e apresentou a Deus, enquanto que Abel pegou o primeiro carneirinho. O primeiro carneirinho significa que Abel dedicou a sua primícia. Primícia fala a respeito de algo de valor que você tira por primeiro e oferece a Deus. E Abel ofereceu as melhores partes do carneiro a Deus. Então Deus aceitou o que Abel apresentou a Deus, mas rejeitou a oferta de Caim. E essa leitura desses primeiros 7 versículos já nos traz uma reflexão. Quando você vai até Deus, você oferece o seu melhor tempo, você oferece o melhor para Deus, porque aqui existia uma diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim. Vamos continuar aqui a ler a partir do versículo 8. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: Vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel e o seu irmão e o matou. Veja aqui um detalhe do versículo 7. Deus fala para Caim o seguinte: veja aqui o versículo 7. Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Nesse versículo 7, Deus viu que Caim estava carrancudo, que ele estava com a cara fechada. Então Deus disse para Caim: Se você tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Aplicando para a nossa vida, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, nós recebemos o Espírito Santo e conseguimos sorrir.
mas quando nós somos relapsos em fazer a nossa parte e ficamos rolando a tela, olhando a vida das outras pessoas, ficamos ingratos, insatisfeitos, murmuradores e reclamando muitas vezes de Deus. Então precisamos cuidar do que estamos fazendo com a nossa vida. Veja que aqui aconteceu a mesma coisa. Ao invés de Caim prestar atenção no mal que ele estava fazendo, de ficar reparando na oferta que Abel ofereceu a Deus, que fez com que Abel fosse reconhecido e recebesse a bênção de Deus, ele ficou com raiva de Abel. Ele ficou com raiva, tanta raiva de Abel, que ele pensou em matar o próprio irmão. E Deus viu o pecado no coração de Caim. E veja aqui no versículo 7 o que Deus disse para Caim: se você tivesse feito o que é certo, em outras palavras, aplicando o devocional de hoje, se você tivesse feito a sua parte, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta. Deus viu o que estava no coração de Caim e avisou Caim: o pecado está aí, na porta, no seu coração. Você está com inveja, você está com raiva, você está insatisfeito, você está com raiva a ponto de matar o seu irmão. O pecado está na porta do seu coração. Está à sua espera. Então, aqui, encerrando a leitura do versículo 7, ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então, esse versículo 7 está como um alerta para mim, para você, dizendo: o pecado está à porta, querendo entrar no meu coração, no seu coração, querendo colocar a inveja, a mágoa, a ingratidão, a insatisfação, o desleixo, quando nós precisamos ouvir a nossa família, quando você precisa ouvir as pessoas à sua volta, você precisa vencer o mal. Aí, agora veio o versículo 8. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, o Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Em outras palavras, Caim preferiu, mesmo ouvindo a voz de Deus, ele preferiu se deixar vencer pelo pecado. E ele resolveu matar o seu irmão. 9. Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Veja a atitude de Caim diante de Deus. Ele está sendo irônico com Deus. 10. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. 11. Por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra, pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. 12. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. 13. Caim disse a Deus: o Senhor, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. 14. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. 15. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. 16. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. 17. Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. 18. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael,
que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. 19. Lameque teve duas mulheres, uma delas se chamava Ada e a outra Zilá. 20. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. 21. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. 22. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. 23. Certo dia, o Lameque disse às suas mulheres: Ada e Zilá, escutem-me, mulheres de Lameque. Marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. 24. Se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. 25. Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. 26. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Então, o texto de Gênesis, no capítulo 4, nos mostra que depois que Caim matou o seu irmão Abel, ele teve descendentes. E nós vemos que o descendente que ele teve foi Lameque. E Lameque foi o primeiro homem que tomou duas mulheres. E essas mulheres que foram Ada e Zilá, nós vemos que elas tiveram filhos que foram responsáveis pela música, e nós vemos também que esse Lameque matou dois homens, um moço e um outro homem, porque o moço o feriu, e o outro homem porque fez algo que o desagradou. E ele disse que se Deus colocou uma maldição sobre Caim, que quem matasse Caim morreriam 7 pessoas da família, por ele ter matado dois homens, morreriam 77. O que nós aprendemos com isso? Que Caim, ele não dominou o pecado, mas ele ficou longe da presença de Deus. Essa foi uma decisão de Caim. E dessa decisão que ele tomou, os seus descendentes, Lameque, era um descendente de Caim. Ele continuou fazendo coisas piores do que Caim fez. Ele tomou duas mulheres, depois ele matou dois homens, depois ele disse para Ada e para Zilá, que eram suas mulheres, que se para Caim, que matou uma pessoa, Deus disse que 7 morreriam, para mim vão morrer 77. Lameque, descendente de Caim, tomou uma postura de quem diz: eu não preciso voltar-me para Deus. Se alguém me fizer o mal, eu mato, e eu tenho certeza que Deus, o próprio Deus, vai fazer vingança e vai matar as pessoas. A pessoa que se afasta de Deus, ela aumenta o pecado da sua família. Você que é homem, marido, tem um papel fundamental na sua casa, de ser o sacerdote. Caim era o homem da casa. Ele deveria manter a fidelidade a Deus. Por ele ter tomado a decisão negligente de ter se afastado de Deus, de não dominar o pecado, ele trouxe para sua descendência. O Lameque começou a desonrar a Deus. Caim matou um homem. Lameque, o descendente dele, matou 2. E quando matou 2, disse ainda: Deus está comigo. Ele ficou completamente sem visão. Ele ficou sem entendimento a respeito do relacionamento e da amizade com Deus. Ele chamou as suas duas mulheres. Ele foi o primeiro homem na Bíblia que tomou duas mulheres, quando a Bíblia estabelece em Gênesis, no capítulo 2. Veja aqui o capítulo 2, o versículo 24, que fala que é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher,
e os dois se tornam uma só pessoa. Gênesis 2 fala a respeito dos princípios de Deus para a família. Ele desonrou a Deus, ele começou essa ideia e ele matou 2 homens e ele ainda disse: Deus está comigo. Daí o papel de você, que é homem, ser o sacerdote da sua casa e cuidar bem da sua família. A verdade dos dias atuais é que muitos homens têm sido omissos e são as mulheres, as mães, que muitas vezes lutam para cumprir esse papel, para fazer, às vezes, do marido que muitas vezes negligencia o seu papel dentro da casa. Não negligencie o seu papel. Você é homem, você é marido, cabe a você exercer o seu papel. Quero fazer agora um convite a você que ouviu essa mensagem e que ficou pensando: como que eu começo a cumprir o meu papel? Se você ainda não tem uma amizade com Deus, você vê na tela a oração de confissão. Essa oração de confissão, você confessa que você quer que Jesus entre em você, que você quer aceitar a Jesus como seu único Senhor e como seu único Salvador. Ser seu único Senhor significa que a partir de agora, nesse pacto com Deus, você vai aceitar a Jesus e você vai procurar saber os mandamentos dele, e que ele vai ser o seu Senhor, ele vai liderar a sua vida. Dizer que ele vai ser o seu Salvador significa que você entende que você tem pecados. Pecados significam coisas erradas. Pecado significa errar o objetivo da vida. Talvez você esteja errando no cumprimento do seu papel, na sua missão de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos, de cuidar da sua família, e talvez você, que é cristão, que é cristã, esteja falhando com relação a fazer a sua parte no sentido de ser generoso, de ser generosa, de estender a mão para as pessoas que precisam. Seja qual for o que for que está faltando fazer, você pode confessar essa falha, esse erro, que a palavra pecado significa isso. Significa uma falha, significa um erro. Todos nós temos pecados, mesmo sendo cristãos, mas talvez você ainda não confessou seus pecados diante de Deus. Quando você confessa os pecados a Deus, Ele salva você. E você que nunca fez essa oração de confissão, pode confessar os pecados e ter Jesus como seu Salvador. Então, nessa oração de confissão, você pode, a partir de agora, aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e pedir para Deus te dar o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus que entra na vida daquele que aceita Jesus e ajuda a seguirmos e fazermos a nossa parte. Então, faça essa oração de confissão comigo agora, você que não recebeu a Jesus ainda e você que está um pouco afastado, que está um pouco afastada. Faça essa oração para retomar a aliança com Deus hoje mesmo. Diga a frase número 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. A frase 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. O livro da vida é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que todos comparecerão perante o julgamento de Deus. Quem estiver com o nome no livro da vida, herdará diretamente o reino de Deus. Os demais serão julgados pelas suas obras, conforme tudo que está anotado nos livros das obras.
E a oração é feita em nome de Jesus, porque foi Ele que morreu por mim, por você, e Ele está hoje à direita de Deus, recebendo todas as nossas orações. O Amém é para confirmar que assim seja. Agora que você já aceitou a Jesus, se na sua casa você tem algum amuleto, alguma imagem, algum santo, coloque num pacote e deixe fora da sua casa, porque você não precisa de mais nada disso. Agora você recebeu Jesus e agora você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, todas as vezes que você orar, vai falar com você. Ele fala dando um toque no coração, dizendo: siga por esse caminho, meu filho. Faça isso, minha filha. Não ande mais com essa pessoa. Preste atenção no que essa pessoa diz. Assista a isso. Feche os seus olhos para aquilo. Você vai perceber o Espírito Santo falando com você e te guiando para o caminho certo. Vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Deus, por essa palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer a nossa parte. Peço que o Senhor abençoe a cada filha do Senhor nesse dia, que o Senhor primeiramente nos ajude a sermos generosos, a sermos pessoas aptas para repartir o que temos recebido, que possamos emprestar a nossa atenção e tempo para ouvir aqueles que precisam de ajuda, e que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, que possamos ser comprometidos em cuidar da família para que o teu nome seja glorificado. Abençoa também, glórias a Deus, todas as famílias, repreendendo todos os laços e embaraços e todo o mal. Guarda a todos, meu Deus e meu Pai, desse mundo mal. Guarda de todas as festas malignas. Guarda do acidente daqueles que são imprudentes, dos que estão bebendo, glórias a Deus, nesses dias que estão completamente perdidos no meio de um mundo que vai levando as pessoas para o mal, para a perdição. Guarda cada pessoa, cada família de todo esse mal, de toda a baderna, desordem, bagunça, que o Senhor venha guardar, proteger e dar livramento para cada um dos que confiam no Senhor, para cada família, revogando todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faça a sua parte, busque a Deus, clame a Ele, veja o que tem batido à porta do seu coração e se é algo mal, decida colocar para fora. Não deixe o mal entrar no seu coração. Cuide da sua esposa, cuide da sua família, seja sacerdote, assuma o seu papel, porque o Senhor tem chamado você para realizar esse papel fundamental no cuidado da sua esposa e da sua família. Deus abençoe grandemente. Amém. E o Senhor livre de todo o mal e proteja, revelando o seu bem sempre, sempre. Amém.